Eu quero saber de quem ontem, cara, um jogador a menos durante todo o segundo tempo. Todo o segundo tempo, o Vasco com 10 em campo. Né? O Ryan foi expulso aos 40 minutos do primeiro tempo. Um time que sofreu uma pressão absurda, mas tem um goleiraço chamado Léo Jardim. Tem um cara que consegue figurar o jogo que chama Pablo Verrete, que na minha opinião com algumas opções equivocadas do técnico Rafael Paiva, mas o importante é que a classificação veio. Fala, Breno Monsef. Só quem sobreviveu do jogo de ontem, né, Zé? Que classificação nos pênaltis, 5-4, o Verrete marcando o gol decisivo, o Léo Jardim pegou a cobrança do Canóbio, e a gente lembra, no tempo normal, o Vasco tomou 2-0 muito rápido, a vantagem foi zerada e virada, né, pro Atlético. Uma formação com 2 volantes, o Cocão começou no banco, e o Sforza foi titular, o Payet foi mantido, como a gente tinha falado ontem, e o Ryan foi titular. Ryan foi expulso, né, por uma infantilidade ainda no primeiro tempo. E aí com 10 em campo, cruzamento do Piton, Verrete de cabeça, o Vasco descontou para 2-1. No segundo tempo, o Vasco segurou a pressão e levou para os pênaltis, vencendo por 5-4, mais uma vez, sem perder cobrança alguma. Vamos ouvir o Rafael Paiva falando sobre mais um sofrimento, mas feliz com a classificação cruz-maltina. É isso, a gente tem sofrido bastante ultimamente aí, em resultados, em placares, em alguns momentos com jogador a menos, de novo aqui pela segunda vez que a gente vem jogar aqui em seguida. Acho que isso tem norteado um pouquinho o nosso trabalho, né? Sofrer um pouco mais do que a gente gostaria, mas eu acho que também nos faz elevar um nível acima. Então tá aí o técnico Rafael Paiva, o Vasco levando mais aproximadamente 9,5 milhões de premiação, totalizando quase 23 milhões em 2024. Mais uma decisão vencida e agora é esperar São Paulo ou Galo, que decidem hoje à noite as semifinais da Copa do Brasil, que acontecem dias 2 e 16 de outubro. Então até lá o Vasco vai ter mais algumas semanas de Campeonato Brasileiro. Domingo tem clássico contra o Flamengo, por hora é comemorar essa classificação, mais uma heróica do Vascão nessa Copa do Brasil. O Vasco que não joga semifinal desde 2011, quando foi campeão naquela ocasião. Conseguiu essa classificação no coração, conseguiu essa classificação na marra, na vontade, porque foi uma pressão absurda do Furacão. E aí são coisas do futebol, né? Um dos principais jogadores da partida de ontem, o Canóbio, acaba desperdiçando a penalidade que abriu o caminho aí para a vitória do Vasco na disputa, né, dos penais. Uma vitória digna de um filme que o Vasco vem construindo nessa temporada aí com muita emoção, né, Gabriel? O roteiro do Vasco na Copa do Brasil é de quem pode ser campeão. É um roteiro de time que vai ser campeão, é um roteiro de time que vai chegar numa final. Não vou aqui cravar, obviamente, que o Vasco vai faturar esse título, mas é um roteiro todo desenhado com muito drama, mas também com momentos extremamente marcantes. Lembrando, terceira disputa por pênaltis do Vasco nessa Copa do Brasil. E aí, Azevedo, a gente tem que lembrar que esse Vasco esteve por um fio de ser eliminado pelo Água Santa na segunda fase em São Januário. O Vasco abriu 2-0 naquele jogo, tomou uma virada absurda. Foi buscar um gol espírita já nos últimos minutos do jogo em São Januário e avançou nas penalidades. Totalmente sem necessidade aquele drama, mas um drama que começou a formar o caráter sofredor desse time, o caráter de um time que tem aquela casca para resistir ao embalo psicológico de um mata-mata. E o mata-mata, a qualidade técnica, ela é lá pela quarta, quinta colocação da lista. Em primeiro, você tem que resistir bem mentalmente aos jogos. Isso o Vasco resiste muito bem. Com 1 a menos, o Vasco teve uma partida muito correta dentro do que podia fazer na Liga Arena. O mata-mata, ele te pede aquela casquinha de quem sabe se arrastar na partida, mesmo nos momentos mais complicados. O mata-mata, ele te pede um pouquinho de sorte para você conseguir encaixar no momento certo uma ação do jogo que te faz sair do fundo do poço, como foi a jogada do gol. Uma jogada de muita competência, claro, do Vasco, aquela jogada já muito batida do Vasco, mas também com um pouquinho de sorte dentro de toda a jogada. E o mata-mata, ele vai pedir ao Vasco também a malandragem do jogador dentro de campo, e aí é que eu falo da casca, né, do jogador que vai adquirindo essa casca ao longo da competição. Ontem o Verrete foi muito importante segurando o tempo, o Maicon foi muito importante com a experiência dele, o Vasco dentro do sofrimento. O Maicon, você achou o Maicon importante? Eu achei ontem? Ele um cara correto, um cara que teve a liderança dele favorita. Ele me irritou muito. Eu vi pro outro lado, eu vi o Maicon resistindo bem, é um jogo pesado, é um jogo que pede muito do emocional dos jogadores.
E aí tem o Léo Jardim fazendo defesas maravilhosas. Lembrando, se não fosse o Léo Jardim, nem teríamos disputa por pênalti. No início do segundo tempo, já o Atlético Paranaense vai pra um abafa e o Léo Jardim faz 2 defesas absurdas, umas 3 ou 4 com bola rolando, tendo defesas excepcionais pra manter o Vasco vivo no mata-mata. E aí, na disputa por pênalti, ele faz aquilo que a disputa pede a um goleiro. Pega pelo menos uma, irmão, que o resto da equipe vai garantir, o resto da equipe garantiu. Então o Léo Jardim foi importante, outros jogadores foram importantes. E é nessa tecla que eu quero bater. O Vasco, ele tá criando a casca de quem vai chegar na final. Ele tá criando a casca de quem vai ter uma história muito legal dentro do campeonato. É difícil eu falar aqui que no mata-mata o Vasco vai ser o campeão, mas o Vasco adquiriu tudo aquilo que o mata-mata pede. O Vasco hoje tem o pacote completo em mãos. O Vasco tem um time batalhador, um time que sabe sofrer, um time que não desiste, um time que supera situações extremamente adversas e um time que é malandro, um time que sabe jogar esse tipo de competição. Parece que o Vasco gostou muito do mata-mata, se apegou ao mata-mata. E por isso que eu voltei lá naquele jogo do Água Santa. Parece que aquela partida deu um start, deu um empurrão no Vasco e dali em diante passou a entender muito bem o que fazer nos confrontos eliminatórios. E vai para uma semifinal com muita confiança, com muita força e com muita justiça também. Eu acho que no cômputo dos 2 jogos contra o Atlético Paranaense, pelo menos para mim, ficou comprovado que o Vasco merecia avançar. A arbitragem ontem, não vi nenhuma interferência direta da arbitragem no resultado. Que ele se corrigiu rapidamente na questão do Ryan, né? Contou com a ajuda do VAR, ele iria errar ali, né? Ia. Acho que o cartão amarelo não... Não, a expulsão tinha que acontecer. O Ryan foi completamente irresponsável e infantil numa expulsão. Cara, não entendi por que ele... Né? Assim, eu sei que é jovem, tá? Eu sei que é jovem. É jovem, mas quando você tá num time profissional, você tem uma responsabilidade já, né? Que você tem que entender o seu papel ali. É isso. Cara, e além de tudo, não é só uma classificação. Tem o lado também financeiro da instituição. Foram 9 milhões a mais na conta. Quase que ele coloca tudo a perder. Assim, né? A gente não pode ficar jogando na conta da Juventude a irresponsabilidade que o Ryan cometeu no jogo. Né? É um jogo pesado, um jogo quente, tu tem que estar preparado pra isso. Apesar da pouca idade, um cara que já veste a camisa do Vasco, em tese, está preparado basicamente, minimamente pra suportar esse tipo de pressão. Não é a primeira nem a última partida pesada, quente que o Ryan vai encontrar na carreira. É levantar as mãos pro céu também, que o Vasco teve uma atuação correta, teve um pouquinho de sorte também, teve um goleiro brilhando, teve o Verratti brilhando, para safar um pouquinho o lado do Ryan, porque como você disse, o prejuízo de uma eliminação seria enorme, financeiramente prejudicaria o Vasco, e esportivamente, né, cara, a gente tá vendo o Vasco numa semifinal de Copa do Brasil, e que de repente isso não aconteceria por conta de uma infantilidade do Ryan, tem que ficar para aprendizado. Não vou dizer que é bom um acontecimento desse, mas serve também, às vezes, acho que pro Rafael Paiva desencanar um pouquinho do Ryan, né? Exato. Eu acho que o Rafael se apegou muito ao Ryan, se apegou muito ao garoto, e eu acho que ele não vinha dando tantos indícios pra merecer essa confiança toda. E eu nem vou falar do lance da expulsão, porque isso aí eu não consigo colocar na conta do treinador. Mas pensando em recomposição, cara, eu acho que o Ryan ele fica devendo muito nesse sentido. Recompor é um cara que não faz tão bem a leitura do espaço nesse auxílio ao lateral. Me assustou um pouquinho a escalação dele como titular. Eu acho que essa expulsão vai servir pro Rafael Paiva recalcular a rota. O Rafael Paiva é um cara acostumado a trabalhar com jovens jogadores. Eu acho que vai entender bem, não como afastar o moleque, mas como tirar um pouco do peso da responsabilidade dele agora, tirar ele um pouquinho do holofote. Exatamente. Pra ele escapar da cobrança da torcida. E que sirva de lição o que aconteceu ontem, né, cara? Que sirva de lição pro Ryan pra sequência da carreira, porque é um jogador que pode ser importante ao Vasco, e pro Rafael Paiva, que eu acho que cismou muito com esse jogador. Dito isso, Azevedo, a gente precisa salientar também que o Rafael Paiva quase que gabaritou pós-expulsão. Se ele comete um erro ali, de repente, em escalar o Ryan de início, ele quase que gabarita, não sei o que você acha, mas assim, as substituições dele foram muito bem pensadas. Quando ele volta com o Emerson Rodrigues, eu gostei da ideia, porque ele fechou 2 linhas e continuou tendo um cara pra contra-ataque, um cara pra saída, por mais que o Emerson não venha acertando tanto com a bola no pé. Depois, ele coloca o Leandrinho, que faz aquele acompanhamento perfeito ao lateral, até porque é lateral. Depois ele coloca o Vitor Luiz, que dá consistência defensiva, é um lateral que guarda muito bem a posição. Eu me arrisco a dizer que, assim, pós-expulsão, parece que o Rafael Paiva fez uma leitura perfeita de tudo que ele precisava fazer pro Vasco sobreviver no jogo. E é por isso que o futebol é legal. Eu discordo de você. Eu não gostei, principalmente da saída do Payet. Não sei se o Payet estava cansado, aparentemente não estava. Não gostei da saída do Payet para a entrada do Emerson, porque ele permaneceu com 3 atacantes e tirou um cara de meio. Foi a leitura que eu fiz. Eu achei que ficou um buraco aonde o Atlético se aproveitou muito para tocar a bola. E
né, pressionar o Vasco o tempo todo. E aí é uma leitura completamente diferente. É por isso que o futebol traz essas análises, né, distintas. O fato é que, mesmo com a pressão, e aí a gente tem que agradecer realmente esse cara chamado Léo Jardim, mesmo com a pressão imposta pelo Atlético, que foi muito grande mesmo, cara, essa classificação ela teve um sabor especial, né? Não, um sabor muito especial. Com relação ao Payet, eu acho que é aquela história, né? Com um a menos, ele tirou o cara que tinha a menor capacidade de ficar indo e voltando. Eu também não gostaria de tirar o Payet da minha equipe em momento nenhum, né? Pelo jogadoraço que ele é. Mas, infelizmente, acho que a parte física talvez tenha sido o principal fator pro Rafael Paiva ter sacado o Payet para fazer essa recomposição, né? Porque o Emerson é um atacante, mas entrou para fechar um corredor. Enfim, no fim das contas, Azevedo, o importante é a classificação assegurada. Repito, essa classificação ela tem um pouco de tudo que você precisa ter no mata-mata. Ela tem qualidade pra definir, pô. A gente tá de brincadeira naquele cabeceio. Cruzamento do Piton também é o famoso faz e me abraça. O Vasco teve um bom comportamento tático, por mais que em alguns momentos tenha deixado espaços. E aí, me desculpa, você tá esperando perfeição do Vasco. Você tá esperando errado, porque o time do Vasco tem limitações, vai deixar espaços, até porque o adversário também tem qualidade pra pressionar. O mata-mata pede força mental. O Vasco teve. Irmão, tava 2-0 e o Vasco tinha 1 a menos. Uma expulsão tola. Aquele momento era pra desabar no jogo. E o Vasco se manteve frio. O Vasco teve um treinador que tomou decisões, pelo menos no meu entendimento, rápidas, que conseguiram restabelecer a organização. E o Vasco teve frieza ali no pênalti. O Vasco teve sorte. Por que não dizer sorte? Tem que ter sorte no mata-mata, Zé. São 2 jogos só, um pouquinho de sorte não faz mal a ninguém. Um chute que o adversário isola, um chute que o adversário acerta na trave, um chute que o adversário não pega tão bem e facilita a vida do goleiro, isso ajuda também. E aí, no fim das contas, o Vasco tá classificado com um combo perfeito e fortalecido demais psicologicamente para encarar São Paulo ou Atlético Mineiro. O Paulo Esteves, Sforza e Hugo Moura jogaram muito, concordo. Cara, o Sforza, né? O Sforza bem demais, né? Esse garoto tem uma personalidade, né? E o Hugo Moura teve um momento de vilania do Hugo Moura, que foi naquele lance onde vê aquela bobagem. O cara é genro do Cuca, etc e tal. Aquela bobagem toda. Mas ele tá realmente conseguindo mostrar agora que uma utilidade nesse meio campo do Vasco, hein? 2 análises que a gente precisa fazer, né? Em relação aos 2 volantes. O Hugo Moura primeiro se estabeleceu no setor, né? Hoje ele tomou conta da posição. Você pode até pensar no companheiro dele ali. Você pode pensar no Sforza, você pode pensar no Matheus Carvalho. De repente o Souza cresce de rendimento na parte física e entra na equipe, mas o Hugo Moura dificilmente vai sair. E me parece ser um cara que gostou de vestir a camisa do Vasco, né? Um cara que tem demonstrado liderança, um cara que se incomoda com os momentos de instabilidade da equipe. Em alguns momentos eu acho que ele até se perde um pouquinho nessa pilha emocional, mas acima de tudo um cara que demonstra um compromisso muito legal, acima talvez do que ele precisaria apresentar enquanto jogador profissional. Tomou conta da posição, não tem conversa, é titular absoluto hoje, o meio de campo encontra equilíbrio nas atuações do Hugo Moura. Agora o Sforza me surpreendeu porque teve personalidade para sustentar um jogo. É um garoto, chato, né, cara? Um jogo pesado, a gente falou do Ryan que foi infantil, um jogador muito jovem. O Sforza transbordou em maturidade numa partida pesadíssima. Eu confesso que minha escolha até seria o Matheus Carvalho. Eu prefiro o Matheus Carvalho. Mas o Sforza foi muito bem. Ele tem qualidade técnica, ele tem refino. Pegou a bola para bater um pênalti com muita qualidade. Não é fácil uma disputa por pênaltis dessa. Um jogador tão jovem botar a bola debaixo do braço e encaminhar ali uma boa série pro Vasco da Gama. É um jogador que tá evoluindo, como a gente fala. Com calma, dando tempo, esperando o cara desenvolver, você ganha um jogador importante. O atleta não foi pra seleção de base da Argentina à toa. Ele não surgiu com promessa na Argentina à toa. Você tem que dar tempo pra ele se desenvolver. E com o tempo ele vai dando conta do recado, vai aparecendo. O Rafael Paiva nesse ponto tem lançado ele de maneira inteligente, no meu entendimento. E a gente teve uma partida espetacular do Sforza contra o Atlético.